precisa ter a capacidade técnica, você precisa estudar muito, precisa da experiência. Só que, para esses clientes, a gente também precisa parecer ser. Se eu acabei de te dizer, Jean, que já são pessoas que possuem um patrimônio maior, então essas pessoas elas têm um poder aquisitivo, um padrão de vida muito maior. E automaticamente são aquelas pessoas que acabam. Porque a gente costuma contratar, de certa forma, por similaridade. Sim, também. total. Então, não que eu precise ter o mesmo carro dessas pessoas, que eu precise vestir as mesmas roupas, porque, né? Enfim, cada um ali dentro da sua realidade. Mas eu preciso proporcionar para elas a sensação de que eu estou no mesmo nível delas. E uma curiosidade, essa questão de, às vezes, holding, planejamento patrimonial, às vezes, claro, dá a impressão de ser um alto ticket. Então, como entrar nesse universo de holding, como conseguir os primeiros clientes? Você tem alguma dica, alguma luz para o advogado que está nos ouvindo? Tá. Eu vou fazer um comentário antes de responder essa pergunta sobre a questão de escolher uma área de atuação, né? Hoje eu enxergo de uma forma totalmente diferente, mas chegou um ponto da minha trajetória, da minha profissão, que eu precisei decidir. Não, eu faço de tudo um pouco, mas a partir de agora eu preciso focar em uma só. Porque foi quando eu descobri, quando eu me dei conta de que, enquanto eu me mantivesse generalista, a minha advocacia não ia deslanchar. Então, a partir daquele ponto, né, foi quando, assim, apesar de já a família ter acontecido naturalmente, família e sucessões, e o planejamento sucessório depois ter acontecido naturalmente, chegou o momento de ter que decidir. Eu preciso me posicionar, eu preciso ser uma especialista em determinada área daqui para frente. Qual delas eu quero seguir? E aí foi quando eu realmente bati o martelo, digamos assim, que bom, já que eu já fui escolhida por essa área, então é nela que eu vou seguir daqui para frente. Hoje eu insisto muito, eu bato muito na tecla, eu sempre digo, olha, o especialista ganha nos detalhes. Então aquele que quer seguir e ganhar mais destaque nesse mercado tão concorrido e ao mesmo tempo com tanta oportunidade, ele precisa ali focar numa especialidade. Voltando ali para a sua pergunta, né, como que a gente atrai esses clientes, de planejamento sucessório, né? Quando a gente fala isso, no primeiro momento já vem a sensação de serem contratos de ticket mais alto realmente. O que acontece? Primeiro de tudo, a gente precisa deixar claro que o planejamento sucessório inclui a holding, inclusive, porque a holding é um dos instrumentos que a gente tem ao nosso alcance, mas o planejamento sucessório não necessariamente precisa ser aquele que envolve um grande patrimônio. O planejamento sucessório, de um modo geral, é aquele em que a pessoa se preocupa em como vai ficar a vida dela, a vida dela não mais, porque ela já não está presente, mas a vida da família, dos herdeiros, como fica o pós-vida dela. Então, eu gosto de sempre usar esse exemplo, que é o quê? A pessoa ela tem zero de patrimônio, a única coisa que sustenta a família é a renda do trabalho dela. Um bom planejamento sucessório para essa pessoa é contratar um seguro de vida, para quando essa pessoa faltar, a família não ficar desamparada. E isso é o planejamento sucessório. Sim. Agora, é claro que, via de regra, a gente lida, sim, com bastante patrimônio, porque são as pessoas. Eu acredito que justamente pelo fato das pessoas associarem planejamento sucessório com a parte patrimonial, que é aqueles que possuem maior patrimônio que se interessam em buscar esse tipo de serviço. E realmente, por lidar com um patrimônio maior, a gente acaba também conseguindo fechar contratos mais lucrativos. Então, eu sempre digo, é uma advocacia mais leve e mais lucrativa, porque se de um lado você tem um contrato de um valor maior, você tem menos volume. Você consegue trabalhar com mais qualidade, no meu ponto de vista. Agora, como é que a gente atrai esses clientes, né? Porque isso é a pergunta, esses dias eu brinquei, essa é a pergunta de milhões. Sim, com certeza. Porque é o que todo mundo me pergunta e é fácil. Não é fácil, afinal de contas, é aquela coisa assim, ó, a gente precisa, esses dias eu ouvi uma frase muito interessante, a gente precisa não só parecer ser, você precisa ser antes de parecer ser. Eu concordo, você precisa ter a capacidade técnica, você precisa estudar muito, precisa da experiência. Só que, para esses clientes, a gente também precisa parecer ser. Se eu acabei de te dizer, Jean, que já são pessoas
que possuem um patrimônio maior, então essas pessoas elas têm um poder aquisitivo, um padrão de vida muito maior. E automaticamente são aquelas pessoas que acabam. Porque a gente costuma contratar, de certa forma, por similaridade. Sim, também. total. Então, não que eu precise ter o mesmo carro dessas pessoas, que eu precise vestir as mesmas roupas, porque, né? Enfim, cada um ali dentro da sua realidade. Mas eu preciso proporcionar para elas a sensação de que eu estou no mesmo nível delas. Seja técnico, seja de postura, de imagem, de comportamento, de fala, além do que eu também preciso me colocar no lugar dessas pessoas. Então, quais locais essas pessoas frequentam? Como que eu vou ter, como que eu quero atrair essas pessoas para dentro do meu escritório se eu não me relaciono com esse tipo de pessoa? Então, acho que esse é o primeiro ponto. O que eu sempre defendo, assim, com unhas e dentes, é um bom posicionamento digital. E isso envolve o todo, seja o conhecimento técnico, seja a imagem muito bem alinhada, uma boa oratória, para que quando essa pessoa ela te buscar para validar o que você faz, ela encontrar aquilo que ela espera. Então, o posicionamento digital é o principal, não tem como fugir disso. Agora, não é o suficiente, porque, de certa forma, assim, o posicionamento digital, ele atrai. Sim. Mas você estando nos mesmos lugares dessas pessoas, você conversando, você criando relacionamentos, também é o que vai ajudar aqui pouco a pouco, e é pouco a pouco mesmo. É diferente de uma área, vou dar um exemplo aqui do previdenciário. O previdenciário, você prospecta em massa, né? Sim. Então, você trabalha no volume. Então, são muitos contratos fechados, previdenciário, trabalhista, ótimo exemplo. São vários contratos fechados no volume. Então, não dá aquela sensação de inércia que às vezes pode causar com quem trabalha com planejamento sucessório. Por quê? Você não vai fechar, lógico, dadas as proporções, depende, né? Eu ainda não cheguei nesse nível, espero chegar um dia, mas você não vai fechar um contrato por dia, 2 por dia, quando está começando. Por quê? Justamente por isso, são clientes mais difíceis de você atrair. Só que quando você acha esse ponto, você acha esse caminho, aí quando você começa a acertar, eu falo, aí eles vão chegando. E aí sim, os contratos realmente são contratos maiores, valem a pena um tempinho de espera, digamos assim. Esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo. Dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega. Assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até a próxima!